Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. 11 casos de microcefalia são investigados no nosso estado, mas, por enquanto, Minas ainda não tem registro do Zika vírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Para manter a população informada, o governo vai divulgar boletins semanais sobre o andamento dos estudos de casos suspeitos. 11 casos de microcefalia estão sendo investigados em Minas Gerais para saber se a má formação tem alguma relação com o Zika vírus, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o vetor da dengue e da febre chikungunya. A informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas, na sede da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Desde que o Ministério da Saúde afirmou haver ligação do vírus com a má formação do cérebro durante a gestação, passou a ser obrigatória a partir de 11 de novembro, a notificação dos casos no país. Em Minas Gerais, normalmente acontecem por ano cerca de 20 a 24 casos de microcefalia, ou seja, a criança nasce com o tamanho do crânio menor que o normal. Até o momento, já são 22 casos registrados. A metade notificada de 11 de novembro para cá. Mas até o momento, nenhum dos casos está relacionado com Zika vírus. Os casos estão sendo investigados nas cidades de Uberlândia, Contagem, Congonhas, Montes Claros, Ponte Nova, Curvelo e na capital. O prazo para o resultado é de 5 a 6 dias. Nós identificamos 6 unidades, uma no município de Uberaba, uma em Teófilo Otoni, uma em Montes Claros, uma em Belo Horizonte, uma em Juiz de Fora e uma em Pouso Alegre. Paciente que é presente, manchas vermelhas na pele, ou associadas a um quadro de febre baixa, dor muscular, dor nas articulações, são pacientes elegíveis nessas unidades para o diagnóstico laboratorial e a identificação ou não do Zika vírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o momento requer alguns cuidados especiais para as gestantes. O Ministério da Saúde, então, está indicando realmente que a gestante utilize repelente, mas principalmente também evitar se expor ao mosquito e eliminar o criadouro na sua residência. Você tem que estar muito atenta e no seu local de trabalho. E olha, entrou no terceiro dia o julgamento do ex-delegado Geraldo Toledo, acusado da morte da namorada de 17 anos. Na fase de debates, o Ministério Público e a defesa do réu pediram um acréscimo de tempo para as discussões no tribunal. Ontem ele disse que a adolescente atirou contra a própria cabeça. O terceiro dia do julgamento do ex-delegado Geraldo Toledo começou com a promotoria lembrando que a mãe da vítima era contra o relacionamento. A sessão é realizada em Ouro Preto, na região central de Minas, e é presidida pela juíza Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, que concedeu nesta quinta-feira a cada parte 2 horas para falar e 1h30 para as réplicas. Após os debates, o conselho de sentença, formado por 7 homens, vai decidir se o ex-delegado é inocente ou culpado. Nos 2 primeiros dias do julgamento, foram ouvidas 9 testemunhas e informantes. No segundo dia, o réu respondeu às perguntas da promotoria e prestou depoimento. Geraldo do Amaral Toledo Neto é acusado de matar a namorada de 17 anos com um tiro na cabeça, depois de uma briga entre o casal. O crime aconteceu em abril de 2013. E a Polícia Civil completou no mês de novembro a Operação VN, que acabou com a prisão de 6 pessoas por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 10 quilos de cocaína durante as ações policiais. Entre os presos estão os líderes do esquema de tráfico no bairro Jardim dos Comerciários e no aglomerado Mãe dos Pobres, na região de Venda Nova, aqui mesmo em Belo Horizonte. Alguns dos integrantes do grupo já têm passagem pela polícia por outros crimes, inclusive por homicídios. Agora o futebol na Cidade do Galo já tem gente em campo, hein? O repórter André Salles tem as informações direto da Cidade do Galo. Nós vamos lá conversar com ele ao vivo. Boa noite, André. Quem chegou aí no Atlético, hein? Exatamente. Boa noite, André Vasconcelos. Boa noite a todos. Quem chegou foi o técnico uruguaio Diego Aguirre, que acaba de ser apresentado em uma coletiva bastante concorrida aqui na Cidade do Galo. Aguirre chega ao Atlético com um contrato de 2 anos e também o desafio de conquistar a Copa Libertadores da América, competição que o Galo conquistou em 2013. O técnico
vale lembrar, André, já foi campeão da competição como jogador do Peñarol e como treinador. Ele chegou ao vice-campeonato pelo mesmo Peñarol no ano de 2011 e às semifinais da competição no ano passado, quando dirigia o Internacional de Porto Alegre. Inclusive, o trabalho de Aguirre no Internacional de Porto Alegre tomou grande parte da coletiva. Ele respondeu algumas críticas, negou que fazia rodízio de jogadores, apenas priorizava as competições mais importantes e também negou problemas na questão da preparação física dos atletas. E por falar em preparação física dos atletas, o Galo apresentou um outro profissional, mas este é um velho conhecido, Carlinhos Neves, preparador físico, inclusive fazia parte daquela comissão que foi campeã da Copa Libertadores, retorna ao clube e vai aí então comandar a preparação dos atletas. O presidente Daniel Nepomuceno acompanhou a coletiva, abriu os trabalhos, foi o primeiro a falar, disse que o que mais pesou para a contratação de Diego Aguirre foi justamente a vontade dele de ganhar. E o técnico foi bem enfático na entrevista coletiva. Disse que já passou muito perto da Copa Libertadores 2 vezes como treinador. Então chegou a hora de dar um passo à frente, de conquistar realmente essa competição desta vez, comandando uma equipe do banco de reservas, já que, como eu disse, ele já foi campeão como jogador. Diego Aguirre disse também, elogiou muito o CT, né, o Centro de Treinamento do Atlético, que ele conheceu hoje, disse que nunca tinha visto nada tão moderno, uma estrutura tão boa de trabalho, elogiou bastante o elenco do Atlético, disse que a equipe é fantástica e que pretende sim dar oportunidade aos jogadores da base do Atlético, os jogadores mais jovens, diz que gosta muito de valorizar esse tipo de jogador. Portanto, André, Diego Aguirre é o novo técnico do Atlético e, pelo contrato, permanece até dezembro de 2017. Eu volto com você. É isso aí, obrigado pelas informações. E durante a tarde o time treinou normalmente, com destaque para um jogador que está há 9 meses afastado, mas que vestiu hoje, aliás, o colete dos titulares e vive na expectativa de jogar. Era para ser um treinamento como outro qualquer, de preparação para a última partida do Brasileirão e da temporada. Mas para um jogador, a atividade teve um gostinho especial. Olha aí o Lucas Cândido vestindo o colete dos titulares. Quando o professor Diogo me chamou ali, fiquei muito contente e espero trabalhar bem durante a semana para poder jogar. O volante tem apenas 21 anos, mas já passou por muita coisa com a camisa do Galo. Titular do time no Mundial de Clubes de 2013, o jogador sofreu 2 lesões sérias em cada um dos joelhos e praticamente não atuou nos últimos 2 anos. O jogador, quando fica parado muito tempo assim, ele fica um pouco abatido, né? Mas meu coração estava muito quente de querer estar com meus companheiros, viajar, querer estar perto. 9 meses. Este foi o período que Lucas Cândido ficou sem jogar. Tempo suficiente para se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo e de viver a expectativa de disputar uma decisão. Para o Atlético, a partida contra a Chapecoense vale o vice-campeonato brasileiro. Para coroar o nosso trabalho dentro de campo, né, nossa determinação, né, a gente tentou buscar esse campeonato do começo ao fim, infelizmente não aconteceu. Acho que fortaleceria o grupo, né, já para a próxima temporada. Para Lucas Cândido, é a chance de mostrar serviço e sonhar com um 2016 bem melhor. Acho que todos os jogadores em qualquer parte do mundo, com a mudança de treinador, eles querem mostrar trabalho, né? E com o Atlético aqui, com a gente, vai ser diferente. Um bom comandante, com o time que a gente tem, com certeza vamos ganhar títulos ano que vem. E ontem, hein, todos esperavam o anúncio da saída de Mano Menezes, mas as coisas não foram bem assim. Hoje o time treinou normalmente na Toca da Raposa sob os olhos atentos do treinador. Aparentemente um dia como outro qualquer, time em campo, técnico trabalhando normalmente, mas todos tinham uma certeza, depois das atividades, Mano Menezes anunciaria sua saída para o futebol chinês. Mas não foi bem isso que aconteceu. Essas tratativas estão em andamento. Existe uma probabilidade maior para que as coisas evoluam para sim, mas eu ainda não tenho uma posição final para dar aos senhores. Certeza mesmo é só que domingo contra o Internacional, Mano ainda será o técnico. Foi o que combinamos ontem na nossa primeira reunião. Eu também deixei o Cruzeiro livre, para se não quisesse que isso acontecesse, que também é um direito que o clube pode ter, eu vejo dessa forma. O Cruzeiro gostou
que eu fosse e eu gostei mais ainda. A diretoria havia pedido uma definição do treinador para antes da rodada do Brasileirão. Não deu. Nós não conseguimos concluir todos os detalhes nas 24 horas, por isso que nós fizemos questão de vir aqui e transmitir a vocês a informação de forma clara, transparente. A gente já tem um mapeamento de possíveis profissionais que a gente poderia conversar, que a gente reconhece que tem uma linha de trabalho próxima do que o clube está construindo. Com todo esse discurso, não é difícil deduzir que Mano está muito mais próximo da China do que de uma continuidade aqui no Cruzeiro. Pensando nisso, a diretoria já começou a trabalhar e o nome mais forte para assumir a função está dentro de casa, David, hoje auxiliar técnico permanente do clube. O David é um dos profissionais em que o clube vai aprofundar a conversa, obviamente que ele já está aqui dentro, existe um conhecimento muito maior, mas o David é sim uma das alternativas, considerando o conhecimento que ele já tem do clube e do trabalho. No time que ganhou 2 campeonatos brasileiros, com Marcelo Oliveira até então emergente como técnico de futebol. Teve o renomado Vanderlei Luxemburgo, que definitivamente não deu certo e deve em poucos dias perder Mano Menezes, que também tem uma carreira sólida. O próximo treinador pode não ser necessariamente um experiente nesse ofício. Nós não estamos em busca de um rótulo, nós estamos em busca de dar continuidade à qualidade do trabalho que é feito no dia a dia, que é isso que tem levado o Cruzeiro a 13 jogos de invencibilidade. Do futebol para a política, já está aqui com a gente o jornalista Carlos Lindenberg, nosso amigo aqui da Band, nosso colega. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, André. Pois é, né? Ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente da República num momento dificílimo, não só na política em todo o país, mas como também na economia, né, Lindenberg? É muita lenha na fogueira nesse momento, né? Sem dúvida. É um adicional perigosíssimo, por sinal, né? Porque é uma ação dessa, a gente não sabe as consequências que poderão vir. Se sabe que todo processo de impeachment, ele é traumático para o país. Não será diferente, não foi diferente aqui 23 anos atrás, no governo Collor, e não seria diferente agora se de fato chegar a esse ponto de interrupção do mandato da presidente da República. É um processo traumático, já estamos vivendo uma crise econômica, aí por cima dessa crise econômica, você estabelece uma crise política, né? Sem contar da crise ética que corrói aí as entranhas da política brasileira, reveladas agora pela Operação Lava Jato. Então, nós temos aí realmente 3 fatores de instabilidade muito grandes. Uma crise política, uma crise econômica que veio de fora para cá e agora também uma crise ética. É muita coisa para acontecer num momento só, né, André? Com certeza. Eu li há pouco, agora no site da BBC, dizendo o seguinte, olha, se isso vier a acontecer realmente, essa tempestade política e econômica que já acontece no Brasil vai se transformar numa mega tempestade e certamente não vai ser bom para ninguém, né? Sem dúvida, André. Até porque o Brasil já não é mais uma economia de terceiro mundo, digamos, né? É uma das 7ª economia do mundo. Um mundo globalizado como o nosso, isso tem consequências no mercado internacional. Isso afeta as relações do país com outros países, isso afeta, inclusive, a credibilidade do país. Isso inibe até investimentos externos aqui no país. É um processo delicado, foi inesperado, inclusive, porque eu particularmente imaginava que a questão do impeachment estivesse mais ou menos sob controle, até que, de repente, o deputado Eduardo Cunha jogou a carta na mesa, abrindo o processo de impeachment, depois que sentiu que o PT poderia votar contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Portanto, é realmente um momento delicado que o país vive. Agora, por exemplo, há sinais de mobilização popular. É preciso também que se tome cuidado com relação a isso, para que não haja uma conflagração no país, né? É um momento muito delicado. Eu espero que o país tenha maturidade para enfrentar mais esse problema sério que nós vivemos. Tá certo. Obrigado, Lindenberg, pela sua presença com a gente. Boa noite para você. Boa noite, André. A 26ª edição da Feira Nacional de Artesanato acontece no Expo Minas e deve reunir pelo menos 7.000 artesãos do Brasil e do mundo e também aqui da nossa capital. O evento mostra um pouco da diversidade do artesanato brasileiro. Apresentações culturais. Comida, bebida e artesanatos. Produtos de 7.000 expositores do Brasil e do mundo
mundo, expostos na 26ª Feira Nacional de Artesanato. A vida do artesão é igual de um atleta, né? Ele tem que superar dia a dia. Todos eles sonham em vender toda a sua produção, fazer bons contatos e garantir uma melhor renda para eles e para suas famílias. Esta é a 3ª vez que Jorge participa da feira. Já no primeiro dia, o pequeno artesão da cidade de Raposos conseguiu vender quase todas as peças. É um trabalho que eu desenvolvi baseado no barroco mineiro, mas aí eu criei um estilo que é um estilo próprio, que hoje o Brasil todo reconhece. A expectativa é que 180 mil pessoas passem pela feira, que é considerada a maior da América Latina. E aqui os visitantes vão encontrar desde o artesanato do interior de Minas Gerais até os temperos à base de pimenta seca, que vieram do Paraná. Eu estou achando melhor do que do ano passado. Há muita diversidade. Gostei sim, especialmente assim o artesanato mineiro e o artesanato de Alagoas. O evento deve movimentar 90 milhões em negócios. Os compradores internacionais que vieram estão encantados com os produtos da feira e o dólar alto facilita muito essa venda. Isso aí. Veja daqui a pouco, o governador Fernando Pimentel faz segunda reunião da Força Tarefa para reerguer cidades atingidas pelo desastre de Mariana. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Jornal Band Minas.